Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou fazer o 5 por década da década de 1950, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Pra quem não conhece esse projeto aqui do canal, todo mês eu assisto 5 filmes de uma década específica da história do cinema. Eu comecei nos anos 2010, já tô em 1950 e o objetivo aqui não é fazer uma crítica cinematográfica elaborada, até porque eu não tenho cacife pra fazer isso. O que eu quero fazer aqui é pegar filmes clássicos que eu ainda não tinha assistido, assistir e vir aqui recomendar ele pra vocês, falando o que eu achei um pouquinho deles. Eu vou falar na ordem cronológica, do mais recente pro mais antigo, então eu vou começar em 1959 e terminar em 1954. Bora começar! O primeiro filme que eu vou falar aqui é Ben-Hur, filme de 1959. E quando a gente fala em épicos do cinema, não dá pra não falar de Ben-Hur. Ele é baseado num livro escrito pelo norte-americano Lew Wallace e que tem o nome de Ben-Hur, uma história de Cristo. Vocês vão entender o porquê desse uma história de Cristo na hora que eu estiver falando do filme. Ele é dirigido pelo William Wyler, que é um dos maiores diretores da história do cinema, que tem 3 Oscars na carreira e uma porrada de indicações por trás. E conta a história do Judah Ben-Hur, que era um cara que vivia muito bem em Jerusalém, até que ele se envolve numa treta gigante com o Messala, que era seu amigo de infância e que virou oficial do poder do local, né? Os dois se envolvem numa treta, a vida do Ben-Hur vai pro saco, assim, ele é preso, mandado como escravo, ele vê a reviravolta da vida inteira acontecendo, e a gente acompanha as idas e vindas desse personagem, os crimes que acabaram sendo cometidos no meio do caminho, as vinganças que foram tramadas, os seus encontros, os seus desencontros. Então o filme gira todo em torno da figura do Judah Ben-Hur. E a história é desenvolvida de uma forma bem tranquila, assim. O filme tem mais de 3 horas de duração, então dá pra ver o quão tranquila é o desenvolvimento da história, mas ele se baseia principalmente nos diálogos e nas cenas que vão sendo construídas aos pouquinhos. É um filme que no fim é muito humano, apesar de todo o tom épico dele, e é pontuado por cenas de ação muito doidas, com destaque especial para a corrida de bigas, que talvez seja a grande cena do filme inteiro, aquela pela qual o filme é mais conhecido internacionalmente. E tudo isso é permeado pela história da vida de Cristo, porque o livro em si não chama Ben-Hur uma história de Cristo à toa. Cristo serve como pano de fundo para toda a história do Ben-Hur. E o mais legal é que o filme acompanha do nascimento até a crucificação de Cristo, sem mostrar o rosto de Jesus nenhuma vez. É pra mim talvez a melhor representação de Cristo no cinema que eu já tenha visto, a melhor representação da história de Cristo, até porque não conta ela diretamente, ela tá meio que passando ao longo da história do Ben-Hur. O principal aí não é a figura, não é o sujeito Jesus Cristo, mas sim os ensinamentos que ele passou e como que esses ensinamentos afetaram a população ao redor dele. E isso o filme consegue fazer com muita eficiência, sem falar que os cenários são muito doidos. Pensa que é um filme de 1959, então tem mais de 60 anos nas costas, e os efeitos do filme, a forma como ele é filmado, dá muita credibilidade pra ele. Parece que o filme é quase recente, assim, década de 70, 80 talvez, e mesmo ele tendo 3 horas e 30, ao contrário do que aconteceu, sei lá, com Apocalipse Now, ou aconteceu com Lawrence da Arábia, Ben-Hur não me cansou em hora nenhuma, porque a história vai desenvolvendo tranquilo, aos pouquinhos a gente vai se envolvendo com aquela história, na hora que a gente já vê, acabou as 3 horas e meia, opa, como assim já acabou? E agora tá planejada uma refilmagem do Ben-Hur, na verdade é uma readaptação do livro, né, porque o filme é baseado num livro, que deve sair mais ou menos nesse ano ou no ano que vem. Eu não tenho certeza, acabei não conferindo aqui na hora de fazer a pauta, mas tem uma adaptação pra sair. Só que esse Ben-Hur clássico de 1959 já era meio que uma refilmagem, já tinha um filme anterior de Ben-Hur, só que esse de 59 é o grande recordista de prêmios do Oscar, junto com O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei e o Titanic, que os 3 levaram 11 estatuetas pra casa. E antes de terminar de falar do filme, eu queria deixar uma indicação e falar uma curiosidade sobre ele. A indicação é o podcast do Cinema em Cena sobre Ben-Hur. Eu vou deixar ele aqui na descrição, o link certinho. Tem mais de 1 hora de discussão sobre Ben-Hur. Você já viu o filme, é muito legal de poder ver. Tem a professora de cinema aqui, o responsável pelo site do Cinema em Cena, que é o Renato. Então tem muita discussão boa sendo feita. Baixa o episódio pra vocês poderem ouvir. E a curiosidade sobre o filme é que Ben-Hur, na verdade, tem um contexto homoerótico por trás. É deixado nas entrelinhas que o Messala e o Ben-Hur tiveram um caso antes de se reencontrarem no futuro, e esse caso é a fonte de conflito dos dois. Lógico que em nenhum momento do filme isso é falado, inclusive o ator que faz o Ben-Hur não estava sabendo desse contexto, só o ator que faz o Messala ficou sabendo. Então na hora que você sabe esse propósito do filme, sabe que o Messala e o Ben-Hur tinham um caso, na hora que você vê a atuação do cara que faz o Messala, você percebe que ele tá sendo muito ambíguo na atuação. Enquanto o ator que faz o Ben-Hur tá todo de nariz em pé e tal, a figura imponente do Ben-Hur, esse que faz o Messala tem um tom um pouco mais amoroso no meio da atuação, que você percebe quando você sabe esse subcontexto. Enfim, Ben-Hur, um classicão do cinema, merece ser assistido. O
segundo filme que eu vou falar aqui é Um Corpo que Cai, de 1958, que é um filme classicão do Hitchcock, que é um diretor que dispensa a apresentação aqui. Da mesma forma que eu fiz com o Ben-Hur, vou deixar aqui na descrição do vídeo outro link de podcast, só que dessa vez do Braincast, discutindo toda a carreira do Hitchcock. Então se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais no que ele já fez, com outros filmes que ele dirigiu, vou deixar o podcast aqui pra vocês poderem ouvir. Mas vamos voltar pro filme em si, né, falar de Um Corpo que Cai. Ele é baseado num livro escrito por dois franceses, pelo Bourdieu e pelo Narceja. Também não falo francês, com certeza estou falando os nomes errados, mas que numa tradução livre do título em francês seria uma coisa parecida com Entre os Mortos. E faz muito sentido o título Entre os Mortos em vez de Um Corpo que Cai, na verdade. O filme conta a história do detetive John Ferguson, que tem que investigar um comportamento estranho da esposa de um cara que estudou com ele. E à medida que ele vai investigando o caso, ele começa a se envolver mais com essa esposa, até que acontece um crime no meio do filme que muda completamente a história. E o filme em inglês tem o título de Vertigo, que uma tradução para o português seria vertigem, porque é disso que o personagem principal, John Ferguson, sofre. E essa vertigem dele é uma das coisas principais para ele descobrir o porquê do crime ter acontecido e como ele aconteceu. E cara, eu já vi alguns filmes do Hitchcock, devo ter visto uns 6, 7 filmes do Hitchcock, e pra mim esse é um dos melhores de todos. Tanto pela inovação de câmera que ele faz ali, eu não vou saber explicar direitinho, mas tem um efeito muito legal com a câmera, que ele bota um zoom pro lado e o outro zoom pro outro pra simular a vertigem do personagem. E também na relação de cores usado, o Hitchcock e a equipe dele conseguem trabalhar muito bem as cores para cada um dos personagens, a mudança de comportamento deles vai variando de acordo com a cor que eles usam, então é muito legal poder ver isso no filme e é um dos melhores trabalhos do Hitchcock. Sem contar que ele flerta bastante com o sobrenatural, só que a gente tá falando do Hitchcock, o Hitchcock é muito pé no chão e acaba não trabalhando nesse tema, tanto que o filme tem um twist no final que te bota de volta no chão e faz você pensar, era exatamente isso daí que tava acontecendo, meu Deus, eu me deixei levar por uma história de fantasma. Enfim, baita filme do Hitchcock, se não assistiu ainda também, corre pra poder assistir. O terceiro filme que eu vou falar aqui é 12 Homens e uma Sentença, lançado em 1957 e é um filme dirigido pelo Sidney Lumet, que garantiu a primeira de 5 indicações que ele teve pro Oscar. E sem medo de soar errado aqui, eu tenho que falar que 12 Homens e uma Sentença é talvez um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. Ele é um filme de tribunal, completamente de tribunal, em que 12 jurados precisam decidir se um réu é culpado ou não no caso. É quase consenso que o cara é culpado, a acusação apresentou várias provas, a defesa não conseguiu fazer o trabalho direito, eles vão pra salinha pra poder discutir, só que um dos caras tem dúvida ainda sobre a acusação, então ele começa a discutir sobre o caso e a partir daí o filme se desenrola inteiro. E como deu pra perceber, o filme se passa inteiro dentro de uma sala, por isso ele é uma puta aula de roteiro. E aqui eu digo sem medo de errar, o melhor roteiro de cinema que eu já vi na minha vida. Os diálogos são fodas, eles não são verborrágicos como num filme que seria basicamente diálogo, eles são precisos e conseguem ser assim, incisivos no que precisa. E 98% do filme se passa dentro dessa sala, então você tem que entender que a câmera também é uma coisa muito fundamental ali dentro, ela ajuda a contar a história. Na hora que a gente começa o filme, tá num plano aberto assim, que dá pra ver a sala com as 12 cadeiras, todo mundo sentado, podendo conversar, e à medida que a tensão vai instaurando, que esse único jurado que acreditava que talvez o cara não fosse culpado, na hora que ele começa a argumentar e a coisa começa a ficar mais quente, começa a tensão subir no ar, a câmera vai fechando no rosto dos personagens assim, fazendo um close em cada um deles, mostrando a tensão da cena. Cara, é lindo assim, tudo que é feito nesse filme é muito foda. Se eu falei que o roteiro é um dos melhores roteiros de todos, é principalmente porque além dos diálogos muito bem feitos, ele não explica nada do caso. O filme já começa com os jurados entrando na sala que eles vão deliberar e a partir daí, a partir da conversa deles, de como vai desenvolvendo, a gente sabe exatamente o que aconteceu, sabe qual foi o crime cometido, os argumentos da acusação, os argumentos que a defesa utilizou, as contraprovas que foram utilizadas ali, então a gente fica sabendo tudo a partir de diálogos. É foda pra caralho. Sem contar que tem um tom teatral ali muito grande. Tem uma cena que o personagem fica sozinho, que ele fala uma barbaridade gigante, todo mundo começa a virar as costas pra ele levantar, aí volta um plano aberto assim pra mostrar que tá todo mundo contra o cara. É lindo, lindo. 12 Homens e uma Sentença, um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. O quarto filme que eu quero falar aqui é Juventude Transviada, filme de 1955. O próprio título já dá um pouquinho de spoiler, né? E o título em inglês dá mais spoiler ainda, que é Rebelde Sem Causa. Mas esse filme vai contar a história da primeira geração que não teve que trabalhar para ajudar em casa, a geração pós-Segunda Guerra Mundial. Era esses jovens pós-guerra que viam na universidade o caminho mais tranquilo para eles poderem seguir depois da escola e que acabaram meio que surtando com esse complexo de liberdade que foi dado para eles. E nesse filme a gente acompanha a história do Jim
Jim Stark, que é um jovem vivido pelo James Dean, né? O James Dean no auge da sua beleza fazendo o papel principal desse filme. Ele é um jovem problemático que dá confusão em qualquer lugar que ele vai e a família dele tá constantemente mudando para evitar qualquer transtorno. E o filme traz muito questionamento de como os filhos são um reflexo do tratamento que os pais deram para ele. O Jim Stark, por exemplo, vem de uma mãe muito autoritária e um pai que não consegue se impor em momento nenhum. A mesma coisa acontece com a vizinha dele, a Judy, que é vivida pela Natalie Woods, que alguns anos depois ia fazer a Maria em West Side Story. E também acontece com o Platão, que é outro dos personagens do círculo central ali da história, mostrando como o comportamento do pai, ou até mesmo a ausência deles, delimitou o caráter dos filhos. E ao mesmo tempo que esse cenário de rebeldia foi muito bem montado, as cenas que mostram isso são muito bem construídas, o filme eu acho que peca um pouquinho no quesito tempo. Até porque as ações acontecem no intervalo de praticamente 24 horas, assim, e os personagens se aproximam tanto nesse período de 24 horas que fica impossível. Isso sem contar que várias vezes acontecem mortes no meio do caminho, acontecem algumas tragédias e nenhum dos personagens para de fato para sentir essa tragédia. O personagem do James Dean, por exemplo, teve à beira da morte e na hora que ele chega em casa ele já sai para enfrentar novas encrencas. Então é uma coisa que foi muito rápida, isso prejudica um pouquinho o ritmo do filme, mas se você abole isso da sua cabeça e consegue abstrair desse problema, o filme vira um belo retrato dos jovens da época de 50. A última coisa sobre esse filme é que ele imortalizou o James Dean. O James Dean morreu muito jovem e esse filme, que ele tava no auge da sua beleza, né, com sua jaqueta vermelha, imortalizou o cara, assim. Ele virou um ícone dessa geração dos rebeldes sem causa, mesmo tendo morrido cedo e mesmo os principais filmes dele tendo sido lançados póstumamente, inclusive esse que é o Juventude Transviada. O quinto filme que eu vou falar aqui é Os Sete Samurais, lançado em 1954. E ele é um dos filmes mais icônicos do diretor japonês Akira Kurosawa, que também dirigiu Yojimbo e o Rashomon, que são outros dois filmes clássicos japoneses que por acaso não assisti ainda. A trama de Os Sete Samurais é uma trama bem simples. Ela conta a história de uma aldeia que toda época de colheita recebia a visita de vários ladrões que roubavam parte da colheita e levavam embora. Só que tem uma época que essa galera cansou, tipo, chega, não quero mais ser roubado. Eles vão pra cidade, contratam 7 samurais para defender a aldeia e a partir daí o filme todo se desenvolve. E como deu pra perceber, é um filme estritamente de ação. Só que ele não é um filme de ação tão tradicional assim, porque ele tem aquele toque mais japonês para fazer a história. Ele é construído principalmente na relação entre os personagens e principalmente entre esses 7 samurais que não se conheciam até eles serem contratados e começam a criar laços entre eles até virar uma grande irmandade. Mas apesar de ser todo calcado nesse relacionamento entre eles, as cenas de ação também são muito bem feitas. O filme tem mais de 3 horas de duração, então não é de se esperar que ele tenha aquelas cenas de ação intensas, pesadas o tempo inteiro. Não, elas são construídas aos poucos. Inclusive o ataque à aldeia é dado sempre aos pouquinhos, sempre com muita estratégia, sempre bem pensado, e isso eu acho que é o principal do filme, assim. Ele consegue botar a gente diretamente na ação a partir da cabeça dos personagens pensando o plano. E esses pequenos ataques vão ficando mais intensivos à medida que o tempo passa até chegar no grande clímax do filme, que é a batalha final entre a aldeia e o que restou da galera que tá querendo saquear eles. E pela história que eu falei aqui, você já deve ter percebido que esse filme se parece muito com um filme recente. E é um filme da Pixar, que é o Vida de Inseto. Todo mundo já tinha me falado que Vida de Inseto era muito parecido com os 7 Samurais, e agora que eu assisti os 7 Samurais eu tenho certeza absoluta. E olha que eu considero Vida de Inseto um Pixar menor, assim, um Pixar que é mais entretenimento do que fazer pensar. Só que depois que eu assisti os 7 Samurais, eu passei a gostar mais de Vida de Inseto. Eu gostei do que ele fez com a história dos 7 Samurais, de como ele transformou tudo num grande circo e tal. Eu achei bem bacana e eu acabei gostando muito mais de Vida de Inseto. E outro filme que eu li que é baseado em Os 7 Samurais é 7 Homens e um Destino, o clássico faroeste 7 Homens e um Destino, que por um acaso eu também não vi ainda. Esse é um dos que eu quero muito ver, ainda mais depois de ter assistido Os 7 Samurais, que é básico pra qualquer um que gosta de cinema. O sexto e último filme que eu vou falar aqui é Sindicato de Ladrões, lançado em 1954. O filme tem como diretor o Elia Kazan, que é o mesmo diretor de filmes clássicos como Uma Rua Chamada Pecado e A Luz é para Todos, e traz a história do Terry Malloy, que é vivido de uma forma maravilhosa pelo Marlon Brando. Marlon Brando que dispensa qualquer tipo de apresentação, né, porque é um dos maiores atores de todos os tempos. E nesse filme aqui ele tá muito foda. Ele faz um ex-pugilista que trabalha para a Associação dos
portuários de Nova York. O problema é que essa associação se parece muito com uma organização mafiosa. Ela escolhe quem vai trabalhar, aceita propina, então tem muita coisa ali no meio que se parece muito com uma associação criminosa. E quando o Terry Malloy é escalado para fazer parte de um plano de assassinato, ele começa a questionar qual o papel dele ali dentro e se ele tá realmente confortável com aquele papel. E com isso, faz um clima de desesperança gigante no filme. O Marlon Brando, igual eu falei, tá fenomenal nesse filme e todos os trejeitos do personagem, desde a forma dele andar até a forma dele falar, demonstram a personalidade do Terry Malloy. Ele não é um vilão, ele não é um mocinho, ele é só um cara tentando entender qual o papel dele ali no meio de uma sociedade que talvez não seja a melhor possível. Até porque o filme retrata muito bem o cenário norte-americano no pós-guerra. Ele carrega um pouco do cinema neorrealista europeu e traz algumas locações que eram bem comuns pra época, locações sujas, feias, retratando muito bem o porto de Nova York mesmo. Mas durante todo o filme eu fiquei pensando com a minha mente babaca, isso é só eu sendo babaca, desculpa aí qualquer coisa, mas é que o filme se resume ao primeiro mandamento do Bro Code, que é o código dos brothers que vem lá de How I Met Your Mother. O primeiro ensinamento é Bros Before Hoes, que seria uma coisa tipo amigos antes de putas. Só que vamos suavizar aqui pra amigos antes de mulheres que você quer pegar. E o filme bota esse questionamento muito em tona, assim. Lógico que é um questionamento muito mais forte do que simplesmente Bros Before Hoes, mas o Terry Malloy começa a ver a vida dele degringolando ali, não tá satisfeito com o que tá acontecendo ali, e do outro lado tem uma mulher que apoia ele, uma menina que ele tá gostando bastante e que quer tirar ele dessa vida, então ele fica nesse dilema do Bros Before Hoes ou Hoes Before Bros. E eu já falei que o Marlon Brando tá muito foda nesse filme, então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e comenta aqui nos comentários se você já assistiu algum desses filmes, se você ficou com vontade de assistir algum deles, comenta aqui pra gente poder conversar. E agora eu vou começar os 5 por década de 1940, pra lançar no mês que vem. Eu vou colar aqui, se vocês quiserem acompanhar, né, assistir alguns filmes comigo, pra gente discutir no mês que vem, fiquem à vontade. Da década de 1940, eu vou assistir Festim Diabólico, de 1948, Gilda, de 1946, O Falcão Maltês, de 1941, As Vinhas da Ira, de 1940 e Fantasia, de 1940. O meu filme bônus, né, que é um filme vencedor do Oscar, é Os Melhores Anos de Nossas Vidas, de 1946. Eu espero conseguir assistir os 6 filmes até o final do mês, né, pra poder gravar o vídeo mês que vem pra vocês. Mas assiste também, vão acompanhar comigo pra gente poder discutir no próximo vídeo melhor, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.